Pronto, estamos de volta aqui com On Esportes. A espera foi rapidinha, né? Mas você ainda não está participando com a gente, não esquece. A hashtag está bem aqui na parte superior. Hashtag On Esportes para você poder participar da sua opinião, mandar sua pergunta para que a gente responda aqui. Não esquece também, tem o Facebook no OnTV 188, facebook.com/OnTV 188. No Twitter, @OnTV Esportes, você vai poder acompanhar a gente por lá também. Ou no Instagram, @OnTV_188. O link para poder acompanhar a gente pela internet, ontv.digital, e aí você vai poder saber, continuar acompanhando a programação da gente, não só o On Esportes, mas toda a programação da On TV. Vamos passar rapidinho a tabela da Série B, certo? Porque a gente está com um tempo apertado. O Santa Cruz está na 4ª colocação, certo? Com 13 pontos conquistados. A primeira colocação está com Juventude com 18 pontos. O Guarani com 15 pontos conquistados. O Vila Nova na 3ª posição com 14 pontos ganhos. E o Santa Cruz vem na 4ª colocação também com 13 pontos, seguido pelo Internacional, também com 13 pontos. O Náutico, como a gente vinha falando, está na lanterna, na 20ª colocação, só 2 pontos ganhos. Essa vitória tá difícil, tá de rosca, como costuma dizer a minha mãe. Na 10ª colocação abre o Z4, o Boa Esporte com 8 pontos. O Luverdense na 18ª colocação, também com 8 pontos. E o CRB na 19ª colocação, com 7 pontos. A distância do Náutico para o CRB, que é quem está acima dele, é de 5 pontos, gente. Então a disparidade está começando a aparecer. E para sair da zona do rebaixamento, 6 pontos, né? 6 situação pontos. Complicada. Bem Começa difícil. Passando rapidinho aqui os jogos de Náutico. O Náutico enfrenta o Goiás na Arena de Pernambuco nessa terça-feira às 7h15 da noite. E o Santa Cruz vai até Minas Gerais, onde vai enfrentar o América Mineiro, também às 7h15 da noite no estádio Independência. Mas vamos começar a falar de Série A, isso porque o Sport, olha, não deu não esse fim de semana, hein? O Leão acabou perdendo para o Vitória por 3-1. Thiago, colega, rapidinho, antes do Vanderlei Luxemburgo falar, o que é que foi aquilo? O Sport não entrou em campo, Não. O Sport, a torcida, ninguém entrou em campo, parece, porque o jogo ontem foi pífio. Foi um jogo horrível. O Vitória, dono das ações, parecia que estava jogando em casa. O torcedor do Sport até tentou apoiar alguns minutos, mas o time não dava, não jogava. E o torcedor começou a vaiar, principalmente na parte final. Até Diego Souza foi vaiado. O Sport fez uma partida horrível. Luxemburgo vai falar conosco daqui a pouquinho, mas ninguém se destacou no time do Sport. Ninguém, praticamente ninguém. Nem o Richelli queria falar no final do jogo. Ele ainda saiu assim, do lado do assessor, dizendo, por que eu que tenho que falar, né? Nem o Richelli queria falar e explicar o que é que aconteceu na Ilha do Retiro ontem. Mas o Vanderlei vai tentar fazer isso nesse pedacinho da coletiva dele. Fala, Luxa. Foi ruim a derrota, mas ela tem que servir para alguma coisa. Ela não pode passar em branco a derrota, da maneira como foi. Então, é saber, assim, bem claro, bem objetivo. Tá tudo certo? Tá confortável? Não tá confortável? Será que é mais um técnico que vem para cá com toda a experiência, que de repente pede mais 1, 2 ou 3 e vai embora e não se troca figurinha, não se muda alguma coisa, não se muda o comportamento? Então tem que fazer uma análise bem criteriosa para saber o que está acontecendo. Porque será que, com a minha experiência, com a bagagem que tem, com as coisas que tem, será que saiu o Vanderlei, o Luxemburgo vai dar certo de novo? Ou tem alguma coisa que está equivocada, que tem que ser mudado, que tem que se fazer alguma coisa? Então essa derrota tem que servir para isso, para uma análise. O esporte é soberano. O esporte, qualquer clube é soberano. Uma análise cabe nesse sentido para fazer o seguinte: o que está acontecendo nesses últimos tempos aqui com o esporte? O que nós temos que analisar? Que caminho que nós temos que tomar? Então, é uma derrota que ela não pode e não deve passar em branco. Tem que ser analisada com muita coerência e com muito critério. Tá aí o Luxemburgo falando que tem que haver mudanças no esporte, precisa mesmo, porque o Leão, daqui a pouquinho o Thiago vai passar rapidinho a situação do esporte na tabela da Série A. Não é das melhores não, hein? E só para informar, na correria aqui, o Meia Fábio tá de partida,
tá para o Internacional. O Ronaldo tá em negociação com a equipe do Irã e o Reinaldo Lênis, que foi uma das maiores a maior contratação do estado de Pernambuco, 3,7 milhões de reais, pago no Reinaldo Lênis, e pode estar de partida aí para um clube sul-americano. Clube colombiano. Situação difícil aí do esporte. O Leão enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa e depois o Santos. E Tiago, passa rapidinho só a posição da tabela do esporte para a gente poder falar do Salgueiro também, que tem final de Pernambucano. Está na 17ª. Ele abre a zona do rebaixamento com 8 pontos. Está a mesma pontuação do Vitória, que também tem 8, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Lógico, se o esporte vencer amanhã ou na quarta-feira, o Atlético Mineiro já deve sair. Tem que vencer, até porque tem 2 partidas fora, pelo menos conseguiu um empate e uma vitória, 4 pontos nesses 2 jogos. O Atlético Paranaense é o 18º, também com 8. O Atlético de Goiás está na 19ª com 6 pontos. E o Avaí é o lanterna com 5 pontos. O detalhe que está acontecendo agora, um jogão de bola. 2-2 ainda? Grêmio e Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio, 3-3. Ai, tá Jesus. 3-3, jogão. E está sendo assim um dos grandes jogos dessa primeira divisão desta temporada. Pois bem, já que a gente está falando aqui de esporte, vamos falar também do Salgueiro. Carcará, que é o próximo adversário na finalmente final do Campeonato Pernambucano, que acontece no dia 28 de junho, como a gente informou aqui, quase em primeira mão no ar. Assim que saiu a data, a gente informou aqui, não foi, Thiago? Então, o Sport enfrenta o Salgueiro que enfrentou o Cuiabá, empatou dentro de casa em 1-1, e o Darlando Barros tem mais informações com a gente direto do Sertão. Boa noite, Darlando. Boa noite, Estela. Boa noite, amigos da ON Esportes, com informações aqui direto da cidade de Salgueiro. Olha só, antes de falar do jogo, eu quero falar do retrospecto, porque o retrospecto fala muito da partida de hoje. O Salgueiro já tinha enfrentado a equipe do Cuiabá 8 vezes. Dessas 8 vezes, 7 empates e 1 vitória. Vitória essa que foi a última vitória do Salgueiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Então, tivemos um jogo como? Um jogo trucado, um jogo muitas vezes feio tecnicamente, as equipes sem dar espaço aos adversários. O Salgueiro conseguiu fazer o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo e sofreu um empate logo no início do segundo tempo. Daí, o Salgueiro ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo, antes de fazer o seu primeiro gol. No segundo tempo, com a entrada do Dadá Belmonte, com a entrada do Diego Roberto, a equipe cresceu, botou bola na trave, chutou de vários lugares, tirou bola em cima da linha, mas no final o placar acabou 1-1. Com esse resultado, o Salgueiro continua na 8ª colocação do seu grupo, do grupo A da Série C, e no próximo domingo enfrenta o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão. Outra pedreira, porque não tem jogo fácil nessa Série C. Um grande abraço aos amigos da ON Esportes, direto de Salgueiro, da Salgueiro FM, falou Darlando Barros. É isso aí, Darlando, muito obrigada, sempre aqui presente, trazendo informações do Salgueiro. Só rapidinho, Thiago, antes de você falar sobre esse jogo da final e essa situação do Salgueiro, como ele disse, o Salgueiro está na 8ª colocação com 5 pontos e a diferença de 3 pontos para o Remo, que é o 4º colocado, e abre ali a parte de classificação do Grupo A. O Remo tem 8 pontos conquistados, então ainda dá para o Salgueiro, mas tem que vencer aí e fazer o seu dever de casa, não pode estar perdendo pontos dentro de casa, né, Thiago? O Salgueiro está decepcionando, né? Porque pelo Campeonato Pernambucano que fez, como está na final do Pernambucano, mostrou no estadual que tem um time forte, time bem comandado, bem treinado, mas na Série C está mostrando o contrário, né? Porque vem com várias derrotas e empates, apenas 5 pontos, distante do Remo, distante do Fortaleza, que é o primeiro time, com 13 pontos. Mas não é desesperador. O começo é ruim, mas tem que acordar, lógico. Mas restam muitas rodadas. A Série C é longa também, assim como a e a B, menos, lógico, é mais curta. Mas a gente tem mais de 10 jogos, dá para recuperar. O Salgueiro que agora vai focar também no Pernambucano, já que tem a final na próxima, esta quarta, outra, no Cornélio de Barros contra o Sport. Exatamente. Só informando que o Salgueiro não vai contar com o Valdeir, como alguns questionaram se o Valdeir ficaria ou não. Ele embarca no dia 27, um dia antes, para Portugal, para o seu novo clube. Então, o Valdeir, que foi um dos destaques da equipe
do Carcará não vai estar nesta partida, essa final importantíssima para o Salgueiro. Daqui a pouquinho a gente passa também, a gente tem muito que falar ainda, Thiago. A gente vai falar sobre o Atlético Pernambucano, que venceu, o Central também, que teve uma vitória, uma vitória de se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, e tem informações direto do Mundial de Vôlei lá na Argentina. O pessoal tá por lá, o esporte tá crescendo, hein, Thiago? Fogo. É competitivo demais o vôlei, né? Bom pois demais. É. Então, a próxima fase vem aqui pro Brasil e a gente traz mais informações daqui a pouquinho, porque a gente vai dar mais uma pausa aqui no On Esportes e já volta, hein? Fique ligado, fique on.